Oi, e chega mais. Ovo gordo? Pois é, o cozão gordo aqui. Tem uma prova importante para levar para você hoje. Vou contar uma história de um rapazinho hoje, jovem senhor, que trabalhou nos anos 80 comigo, na extinta Folha de Caçapava, como office boy. Um rapaz muito querido, muito amado, trabalhador, bem devotado mesmo, interessado no progresso não só dele, mas de todos nós dentro do jornal. Office boy, sim, mas acima de tudo, amigo, amigo mesmo. Esse rapaz eu o conheço já há vários anos, hoje jovem senhor, há vários anos. Nós somos do mesmo bairro, Vila São Geraldo, Caçapava, popularmente conhecido como Alto Cemitério. Eu vi correr pelas ruas do bairro, brincar com seus amigos, com seus irmãos, nas simplicidades e sonhos. Ideraldo, como eu falei, office boy, tinha como hábito já naquela época, tinha como hobby, uma paixão sem igual pela pesca esportiva, pela pesca em praia. E já garoto, conseguiu alguns títulos, algumas vitórias, algumas medalhas, disputando aí campeonatos pela Federação Paulista de Pesca e Lançamento. O tempo passou e, infelizmente, o jornal veio a fechar. Tomamos os nossos rumos. E cada um, então, a última vez que eu soube do Ideraldo, antes de chegar na história que eu quero te contar, essa história motivacional, usando a história de Ideraldo, a última vez que eu soube do Ideraldo, ele estava trabalhando em uma montadora em São José dos Campos. Pois é, o tempo passou. Passaram-se os anos. Eu, então, surpreso, vim a rever o meu amigo Ideraldo, o garoto, num calçadão aqui da minha cidade. Mas o Ideraldo teve uma mudança radical. Ele já não era mais aquele menino, era agora um homem marcado por uma das batalhas mais duras que alguém pode enfrentar. Ele me contou que no dia 2 de abril de 2010, sua vida mudou brutalmente. Eu via, pelo seu físico então, que havia mudado mesmo. Um acidente o levou ao limite entre a vida e a morte. Foram 30 dias em coma no Hospital Fusan de Caçapava. E durante esses 30 dias passou por 6 cirurgias. Teve uma fratura tão grave, isso na perna esquerda, que o fermo acabou saindo pelo joelho. O seu braço esquerdo, no choque, na batida dos veículos, foi amputado. Mesmo assim, ele voltou. Ideraldo voltou. Quando acordou, a guerra continuou. Sua guerra continuou mesmo. Foram mais 14 cirurgias para a reconstrução,
daquilo que o acidente tirou dele. Transplante de pele, 1 ano de cadeira de rodas e muito mais. 4 anos de fisioterapia em Caçapava, 2 anos de fisioterapia na ACD em São Paulo. Pare por um instante. Pare por um instante, um instantezinho só. Imagine. Quantas pessoas teriam desistido de sua vida? Quantas teriam se entregado ao desânimo? Quantas teria dito, não dá mais? Mas Ideraldo nunca disse isso. Nunca recuou. Nunca mostrou fraqueza. Cada obstáculo só parecia torná-lo maior, bem maior. Ele se agigantava, ele com aquele seu corpo franzino, baixinho, se agigantava. Agigantava-se na força interior, na vontade de vencer aqueles males. Pois é. E quando muito esperavam que ele abandonasse o que ele sempre fez, que seria, no caso, o seu esporte favorito, que é a pesca esportiva, não. Antes do acidente, ele tinha como paixão. Mas, quando todos pensavam que ele ia largar aquela paixão, esquecer aquela paixão, de jeito nenhum. As sequelas que o acidente deixou para ele fez com que Ideraldo se fortalecesse. Fortalecesse na vontade de vencer, fortalecesse-se na sua fé. Pois é. Com a criatividade de um ex-ferramenteiro da montadora que ele trabalhava, ele criou algum maquinário, adaptando-os em sua residência para trabalhar com seu aviamento de pesca. Não só equipamento. Não, de jeito nenhum, não só equipamento. Adaptou a própria vida. E voltou às competições. Simplesmente voltou às competições. Pois é, mancando, se arrastando, sem o braço esquerdo, adaptado com as varas para o lançamento, e continuou. Tornou-se, depois então, um atleta filiado à Federação Paulista de Pesca e Lançamento. Conquistou títulos individuais e em equipe. Fundou o Clube de Pescadores de Caçapava, sendo seu primeiro presidente. Hoje, ele é atleta, me perdoe, tá? Não há corte. Hoje ele é atleta master do CEVAP, Clube de Pesca do Vale do Paraíba. Ele é atualmente vice-presidente da Federação Paulista de Pesca e Lançamento. Foi capitão, justamente capitão, no último campeonato juvenil da Seleção Paulista. Em recente competição, conseguiu a 7ª colocação de prova do Pampo, em Saquarema, Rio de Janeiro. Conseguiu o título de campeão por clubes em Florianópolis. E a lista poderia continuar, porque Ideraldo não apenas voltou a viver, ele voltou a vencer. Mas talvez
sua maior vitória não esteja nos troféus, nos campeonatos ou nas medalhas. Sua maior vitória está na mensagem, isso mesmo, na mensagem silenciosa e ao mesmo tempo gigantesca. Pois é, em um mundo onde tanto se perde por problemas pequenos, onde muitos desistem na primeira dificuldade, onde a dor vira desculpa e o medo vira prisão, a história de Ideraldo nos lembra uma verdade poderosa. O que define uma pessoa não é o que lhe tiram, é, na verdade, o que ela faz com o que sobrou. Justamente, tiraram isso, sobrou isso, mas eu vou usar isso para me agigantar, para crescer, para vencer novamente. Ideraldo perdeu o braço, perdeu a mobilidade, perdeu meses, anos, sangue, lágrimas, mas nunca perdeu a força, mas nunca perdeu a fé, nunca perdeu o desejo de continuar. Ideraldo é a prova viva de que jamais é o corpo que limita o homem, é a mente. O corpo não nos limita, é a nossa mente que faz essas limitações. Ideraldo é a prova da coragem, de uma coragem, vamos dizer que não é a ausência da dor, mas a decisão de seguir em frente, apesar dela, apesar das dores, apesar de ser visto como alguém diferente. Pois é, assim mesmo. Então, para você, justamente, que está me assistindo, que está vendo esse vídeo, enfrente suas próprias batalhas. Não desista jamais. Lembre-se de Ideraldo, o pequeno Di. O pequeno Di que um dia trabalhou conosco na Folha de Caçapava. Se ele não desistiu de tanto, de tudo o que viveu, por que desistiria diante do que está vivendo agora? A vida sempre nos dá uma nova chance. Verdade. E cada um de nós temos um gigante interno, justo. Ele está escondido dentro do nosso peito. Basta simplesmente escolher levantar. Basta escolher continuar. Basta escolher lutar. Assim como Ideraldo fez, assim como ele faz isso diariamente, todos nós podemos fazer. Ideraldo não é só um nome, é um exemplo, uma inspiração, uma prova de que o impossível pode ser derrotado. Espero que essa nossa prosa de hoje traga algum benefício para você. Inspire-se em Ideraldo. Aguardo você para a próxima. Vou falar de um tema incrível. Eu fiz um herói chorar.
difícil, também chorei depois. Muito obrigado, espero você na próxima, tá? Por favor, acompanhe o Vô Gordo, dê aquele like, por favor. Eu preciso do seu apoio para poder continuar levando a minha mensagem. Um beijo a todos e um abraço fraterno do Vô Gordo. Fiquem com Deus.